Impeça-nos de qualquer jornada, impeça-nos de qualquer caminhada, onde o eu, onde o ego, onde a personalidade exista e não o Senhor. Impeça-nos, ó Deus. Quebra o nosso orgulho, desfaz a nossa arrogância. Ó Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 40. Jó foi um homem muito sábio, e um homem que passou por uma das maiores provações que os seres humanos já passaram. E Jó teve alguns estágios na sua vida, e eu quero falar de um estágio dele, totalmente consciente, totalmente lúcido. Jó capítulo 40, versículo de número 1. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Pode assentar-se. Deus fala com Jó, e Jó entende muito bem o recado. Deus olha para Jó e diz assim: quem pode contender com Deus e achar que é mais sábio que Deus, e o Senhor já havia feito uma explanação? Responda por isso. Naquele momento Jó cai em si, e ele desintoxica de todos os seus argumentos. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como cristãos, achamos que estamos contra Deus apenas quando estamos no pecado. Quando existe uma ação de um adultério, de uma prostituição, de uma avareza, de um orgulho. Mas aquilo que Jesus disse é muito sério. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se não houver progresso de tua parte, você está contra Deus. Se não houver maturidade de tua parte, você está contra Deus. Se não houver crescimento de tua parte, você está contra Deus. Porque o grande projeto do céu é fazer com que seres humanos se tornem maduros espiritualmente, adultos espiritualmente. Então, quando Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha, ele está dizendo, se você não trabalhar, se você não fizer nada, você está declarando que está contra a minha obra. Então, você tem que ser participativo. O que aconteceu com Jó foi que ele sofreu perdas terríveis. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos e ele perdeu a saúde. E a Bíblia diz, e nenhuma dessas coisas pecou Jó. A grande questão de Jó, que Deus diz aí, você leu o texto que o Senhor falou com ele? O Senhor disse assim, você está contendendo contra mim. E ele diz assim, você está querendo me repreender, querendo me ensinar as coisas. Você tem condição de responder por isso, Jó? Então a grande questão que você como cristão tem que entender, que não são ações como os pecados que eu mencionei, que significa que você está contra Deus. O fato de você ficar firme no seu posicionamento e não abrir a sua ótica para aquilo que Deus tem a ensinar, isso é um relato que você está contra Deus. O fato de você estabelecer-se e fundamentar-se sobre o seu jeito e a sua maneira, e na hora em que Deus te repreender ou te exortar, e você se levantar de uma maneira arrogante, você está contra Deus. Então, estar contra Deus não é só estar no pecado de prática, ou no pecado sexual, ou outro tipo de pecado. O fato de você resistir a Deus é pecado. O fato de suas conexões com as coisas humanas serem maiores do que as coisas de Deus é pecado.
Então o Senhor diz assim a Jó: se você quer me ensinar, ou se você quer me exortar ou me dizer o que é certo, você está à altura de responder por isso? Será que nós estamos à altura de recalcitrarmos contra os aguilhões de Deus? Como o Senhor Jesus disse para Saulo, quando ele cai do seu cavalo, no caminho de Emaús: até quando você vai recalcitrar contra os meus aguilhões? A grande questão é, o objetivo de Deus é causar uma mudança em você. É transformar o seu interior para que o objetivo seja parecido com Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que você começa a defender a sua religião, a partir do momento em que você começa a defender a sua maneira de viver a vida, os seus padrões, você declara guerra contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo diz de uma forma muito clara em Gálatas, que ele combate contra você e você contra ele. Ali o Espírito Santo não fala de guerra dele contra Satanás, ele fala da guerra contra você. E quando nós começamos a nos defender, nos posicionarmos contra aquilo que Deus quer para nós, não aceitamos mudança. Existem pessoas que têm horror à mudança. Ele cria uma metodologia na sua vida, tão equiparada àquilo que ele consegue, tão equiparada àquilo que ele gosta, cheio de conforto, que ele não aceita mudança. Então ele se comunica com o Senhor Jesus desde que, igual o jovem rico, eu faço tudo o que o Senhor disse. Tudo. Tudo. Tudo dentro da religião. Então Jesus diz: então te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, dê aos pobres e siga-me. Isso eu não posso fazer. O culto seu a Deus não está naquilo que você está fazendo. Está naquilo que você não está fazendo. Aí está a grande solução para a sua vida. O que você faz, você já faz com os pés nas costas. Você já faz com toda a tranquilidade. Aí você se lembra do seu grande amigo Davi. Não darei ao Senhor, o quê? Sacrifícios que não me custem nada. E ele aprendeu isso depois de uma peste. Ele aprendeu isso depois de uma praga. Ele aprendeu isso depois de uma lei consequencial. Ele aprendeu isso. Então a grande questão é, qual foi o equívoco de Jó? O equívoco de Jó é o nosso equívoco. É nos sustentarmos em cima do nosso sistema. Criamos sistemas religiosos, criamos padrões religiosos, criamos o nosso ciclo condicionado religioso e não saímos daquele cubículo. É o que eu posso, é o que eu consigo, é o que dá. E o Senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou. E o Senhor tem que... Não, Deus não vai aceitar, nem eu nem você do jeito que somos. Deus vai causar mudança em nós. Deus quer que nós mudemos. Deus quer que haja crescimento. Deus quer que haja transformação. Deus quer que haja mudança e amadurecimento. E para isso, Ele vai tirar-nos do ninho. Como tirou Jó do seu ninho. E Jó faz 7 confissões. E nessas confissões ele declara todo o seu retorno e todo o seu regresso a Deus. As confissões de Jó relatam como ele tinha e de que maneira, naquele momento, ele foi restaurado. Ele aprendeu que religião não salva. Ele aprendeu que comunhão com Deus não é sistema. Ele aprendeu. Primeira confissão de Jó. Capítulo 40, versículo de número 3. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Primeira confissão dele, ele começa a falar de si mesmo. Ele diz: eu sou desprezível. Eu sou desprezível. Para um homem que relatava todos os argumentos imperiosos que tinha. O que será que precisa acontecer conosco para que nós reconheçamos que nós somos carne e a carne é fraca? O que precisa acontecer conosco para que saibamos que se tirar Jesus de nós, só sobra coisas ruins?
o que precisa acontecer conosco para que entendamos que todas as bênçãos que usufruímos têm dono. O que aconteceu com Jó fez com que ele entendesse que nada do que ele tinha e nada do que ele usufruía tinha a ver com ele. Tinha a ver com ele, mas era por causa de Deus. Ele dizia, eu sou desprezível. O início da sua conversão a Deus, o início da sua compreensão de quem é Deus, é você entender aquilo que Paulo escreve na sua grande expressão em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ao reconhecermos as nossas misérias, e aí você diz assim, mas pastor, eu confesso, mas será que vivemos? Vivemos como miseráveis? Vivemos como desprezíveis? Ou será que a sua imponência... Eu queria que você agora puxasse na sua mente uma visão de você. De você lá no seu trabalho, conversando com alguém inferior a você, na sua opinião. Puxa uma visão agora. Uma visão de quando você é ofendido e recebe alguma ofensa. Puxa essa visão agora. Puxa a visão do seu levante agora. Puxa a visão. Quando a sua vontade se manifesta, puxa a visão. Esse é você. Ali você não se sente desprezível. Ali você se sente o dono da situação, o sabe tudo, aquele que conhece tudo. Esse Deus tem nojo. Por quê? Porque Deus se afasta do soberbo e do arrogante. Dá para você entender o caminho que Jó toma, é o caminho mais inteligente que o ser humano podia ter tomado. A primeira frase de confissão dele, ele fala aquilo que Deus quer que nós falemos e vivamos. Eu sou desprezível. Essa é a grande questão do cristianismo. Nós não nos convertemos a Jesus Cristo para sermos imponentes, donos de nós mesmos, sabe tudo. Não, o cristianismo coloca o homem no lugar dele. Jesus no centro e ele aos pés da cruz, dizendo, estou crucificado para o mundo e para eu mesmo. Essa é a diferença do cristianismo. Por isso que quando Jesus explica sobre o cristianismo, ele diz assim, o cristianismo é como uma torre construída, que uma pessoa começa a construir e não consegue acabar. Nem todos conseguem ser cristãos. O cristianismo não é para todos. O cristianismo é para aqueles que entendem quem é Deus e querem servir um Deus que manda, que outorga, que governa. O cristianismo é para quem sabe abaixar a cabeça. O cristianismo é para quem sabe virar a face. O cristianismo não é para todos. Tem muita gente que levantou a torre e não está conseguindo terminar. E está passando vergonha porque não conseguiu terminar. Começou com toda alegria, como aquela semente que cai numa terra rasa. Começou lindo, maravilhoso, empolgado. E conforme foi o decorrer da sua carreira cristã, ele não tem conseguido ser crente, ele se tornou religioso. Vem à igreja por um desencargo religioso, Deus tem podido ficar em último lugar na sua vida, mas Deus não ficou, Deus já foi embora, mas ele não sabe. Lembra de Sansão? Sansão não sabia que Deus havia ido embora. Lembra de Saul? Saul não sabia que Deus tinha ido embora. E quem sabe alguns de nós não temos sabido que o Espírito Santo já foi embora. Por quê? Porque o Espírito Santo só fica onde tem barro para o oleiro. Ele só fica onde tem obra para ele. Jó inicia a sua confissão, diz, eu sou desprezível. Será que quem de nós podemos dizer isso? Quem de nós podemos declarar isso? Deus, eu sou desprezível. Será que nós precisamos passar pelas perdas, pela falência e pela doença para dizermos, eu não sou nada? Você precisa disso? Ele diz, eu sou desprezível. O que eu posso te responder?
Primeira questão e segunda questão de Jó é sobre a fala. É sobre a fala. Quem fala muito, peca muito. A sua fala identifica quem você é. A arrogância da sua fala, a arrogância da sua imposição, a arrogância do seu posicionamento. E ele diz, o que eu responderia ao Senhor? E ele diz, espera aí, a minha mão eu ponho a boca. Ou seja, se os meus dentes não conseguem segurar a minha língua, eu tapo a boca com a minha mão. Eu quero que você vá comigo, fica aberto aí em Jó 40, vá comigo em Jó capítulo 7. Por que Jó começa a falar sobre servil? 7, versículo de número 11. Eu quero que você faça uma comparação do Jó arrependido e o Jó que entende Deus, que agora vê Deus, e do Jó anterior, que estava sofrendo. Jó capítulo 7, versículo 11. Ele diz o seguinte: por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, eu vou queixar-me sim na amargura da minha alma, pronto. Eu vou falar o que eu quero. Parece a mesma pessoa? Não. Parece a mesma pessoa? Não. Eu não vou reprimir a minha fala, eu falo o que eu quero. Você conhece crente assim? Que fala o que quer e o que pensa? Pois então. E ele diz que é crente. Você acha que realmente, quando você fala o que quer, seja para o seu cônjuge, seja para as pessoas do convívio do seu trabalho, e você fala o que você pensa, você acha que você é crente? Hã? Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. E ele diz, eu não vou reprimir. Eu não vou reprimir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus só é Senhor da sua vida quando Ele consegue pôr freio em você. Se Ele não põe freio em você, você não diga que Ele é Senhor. Quando Ele manda no que você fala, quando Ele manda no que você pensa, quando Ele manda no que você sente, Ele é Senhor da sua vida. Do contrário, Ele nem é um Senhor. Você simpatiza com Ele. Você precisa dEle. E Ele diz assim no versículo de número 11, não reprimirei a minha boca. Eu vou falar da angústia do meu espírito. Pessoas que são viciadas em reclamações e murmuração. Quando é que a murmuração fez algo de bom para você? Quando é que a murmuração deu algo bom para a sua vida? Quando é que reclamar leva alguém a algum lugar? Nunca. Quanto mais você reclamar da situação, mais você vai afundar nela e mais ela vai piorar. Ele diz, eu vou falar da minha angústia. Resolve você falar dos seus problemas, resolve você reclamar daquilo que está ruim. E ele continua dizendo sobre a fala, capítulo 13, versículo de número 1, ele diz o seguinte: eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Parece a mesma pessoa? Sou desprezível? Ponho a mão à minha boca? Ele disse assim, eu quero me defender diante de Deus. Eu vou me defender diante dele. Não tem pessoas que elas usam esse tipo de argumento, de oração e de posicionamento? Hã? Às vezes você já encontrou pessoas e você já até fez isso, não de uma forma muito clara e evidente, mas de uma maneira meia encoberta. Hã? Por exemplo, quando você fica desanimado espiritualmente. Por que você ficou desanimado espiritualmente? Por que você esfriou espiritualmente? Você lembra da igreja que Jesus diz, você está fria? Eu vomitar-te-ei. Você está morna, eu vomitar-te-ei da minha boca? Por quê? Porque era uma igreja que achava que estava tudo bem com ela, era uma igreja que estava totalmente abençoada, era uma igreja que achava que não precisava de intimidade com Jesus Cristo. A grande questão é, por que vem a mornidão espiritual? Hã? Porque a sua alma acha que não precisa mais de Deus. Não acredito nisso, pode acreditar que é verdade. Todo crente que esfria espiritualmente, ele começa a fazer uso das bênçãos, ele usufrui de tudo que Deus dá. Vida, ar,
oxigênio, saúde, família, trabalho e vira as costas para Deus. Por quê? Porque ele está abençoado, por que ele vai precisar de Deus? Me contradiz, mas usando a Escritura, tá? Não fala o que você pensa, usa a Escritura para me contradizer. Todo crente que esfria espiritualmente é porque ficou embriagado com as boas coisas e esqueceu-se de Deus. Todo crente. Eu me esfriei espiritualmente, eu estou morno, eu estou frio. Por quê? Porque você idolatrou coisas, porque você começou, como Romanos capítulo 1 diz, você começou a adorar coisas e virou as costas para o Criador, porque o crente que reconhece a Deus de verdade na sua vida e se lembra que Ele é uma alma eterna, ele não se esfria espiritualmente, porque todos os dias ele está de joelhos diante de Deus, dizendo: miserável pessoa que eu sou, ó Deus, visite as minhas misérias, tudo que eu usufruo, nada é, a eternidade é, porque que adianta ser rico para com os homens e miserável para com Deus? Todo esfriamento espiritual é por conta da embriaguez das bênçãos. E Paulo diz em Efésios 1:3, nós estamos assentados nas regiões celestiais e sabemos quais são as bênçãos espirituais. Eu queria que você pensasse agora em 3 bênçãos humanas que Deus te deu. Vamos lá. Rapidinho, né? Isso aí é pá. Agora diga 3 bênçãos espirituais. 3 bênçãos. Pastor, eu não sei nem o que é bênção espiritual. Mas bênção material você sabe. 3 bênçãos espirituais que Jesus te deu. Vamos lá. 3 bênçãos espirituais. Aí o crente que é esperto diz assim: salvação, palavra, Espírito Santo. Não. Isso são as bases das bênçãos. Vamos lá. Quais são as bênçãos espirituais que o Senhor tem te dado? Essa é a grande questão. Ele diz: eu sou desprezível. O que eu vou falar para o Senhor? Eu ponho a mão na minha boca. Por quê? Mas anteriormente, no capítulo 13, ele diz: eu vou me defender diante do Senhor, eu vou me posicionar diante do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: crentes que se embriagam com bênçãos, quando Deus mexe em uma coisinha, meu irmão, você quer ver uma pessoa brava? É um crente frio, quando Deus mexe em alguma coisinha na vida dele. Não, mas porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, onde já se viu, a rebelião vem à tona. Eu quero dizer uma coisa para você. O que você sabe sobre você? O que você sabe sobre Deus? O Espírito Santo está lutando expressamente dentro de você para que você não exerça domínio sobre aquilo que é de Deus. Seu casamento não é de Deus, seu trabalho não é de Deus, sua vida não é de Deus. Vai comigo em Jó, capítulo 40. Segunda confissão de Jó, ainda é sobre a fala. Olha para o seu irmão e diga assim: como que está a questão da sua fala? Descobriu uma coisa. Esses dias nós estávamos conversando uma coisa interessante. Tem aquele negócio no celular de fuxico gospel, lá, se não de fuxico gospel, eu não sei. Aí, uma pessoa, a Emily olhou para mim e falou assim: pastora, mas não é fofoqueiro, é informante do reino. Falei: gente, como é que uma cabecinha consegue pensar nisso? Os fofoqueiros. Não, pastor, não é fofoqueiro, são informantes do reino. Aí eu falei assim: Jesus amado. Você sabia que existem pessoas que elas gostam de saber coisas ruins e levar para frente? Ou até saber coisas e levar para frente. É interessante como algumas pessoas gostam, sentem prazer em falar coisas negativas. Ele diz o seguinte no versículo de número 5: uma vez tenho falado, não voltarei a falar.
ou ainda 2 vezes, mas não prosseguirei. O que você olha para você e diz assim: eu não vou mais repetir isso. Eu não vou mais repetir isso. Eu não vou mais repetir isso. A necessidade de falar é para edificar. Se a sua fala vai edificar alguém, que assim seja. Se não for para edificar, eu quero que você vá comigo em Jó capítulo 9. Ele diz assim: não prosseguirei. Ele reconhece o excesso da fala e ele diz: eu não vou prosseguir. Jó 9, 1. Então Jó respondeu dizendo: na verdade, sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe responderá. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Agora presta atenção. Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e os que transtornam no seu furor. 9:35, irmãos, vamos lá, 9:35. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Ele reconhece. Eu vou falar e não vou temer o que eu falo. É a mesma pessoa do capítulo 40, versículo de número 5. Falei uma vez, falei 2 vezes, e eu não vou replicar mais, não vou prosseguir. Ele diz assim, no versículo capítulo 10, a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei da amargura da minha alma. Ou disse, eu vou falar, eu não estou nem aí, eu vou falar. Você viu que a grande confissão de Jó inicial é sobre a fala. Será que nós temos sido inteligentes na questão da nossa fala? Será que nós temos sido sábios em entender que tudo aquilo que nós falamos teremos que dar conta? Terceiro, Jó 42, terceira confissão, Jó 42, versículo de número 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum ser humano na face da terra, nenhum espírito maligno, nenhum demônio pode impedir a ação de Deus. Deus é Deus absoluto. Não tem demônios que possam impedir a ação de Deus. Não existe. Quando você diz e ouve alguém dizendo o seguinte, mas é mais forte que eu, é porque o diabo, é porque isso e aquilo. Não existe ação maligna que seja mais forte do que a ação de Deus. Não existe. Deus tem os seus propósitos e nenhum deles pode ser impedido. Não há. Se Deus tem um propósito, aquele propósito será feito. Às vezes você diz assim, mas pastor, eu já vi coisas que tinham tudo para acontecer, mas não aconteceu. Mas era propósito de Deus? Às vezes era propósito humano. Porque os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Às vezes você olha alguém dizer, porque Deus não fez, porque o diabo... Não. Você tem que ver se é propósito de Deus. Deus queria Saulo para transformar ele em Paulo. Deus queria Jonas em Nínive. Tudo que Deus quer, ele faz. Não existe nada que Deus não queira que ele não faça. A grande questão é que nós achamos que tudo aquilo que nós queremos, Deus quer também. E não é assim que funciona. Então, quando Jó disse, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, do que ele estava falando? Diga ao seu irmão do que ele estava falando. Do que Jó estava falando? Pastor, ele estava falando sobre a restauração dele. Pode ser, mas principalmente o que ele estava falando? Jó 29, vamos lá comigo. Tudo que Deus quer, ele faz. Tudo. Não tem nada que Deus não queira que ele não faz. Olha como Jó disse como ele era. Jó capítulo 29, versículo de número 1. Ele diz o seguinte... Vamos ver o versículo 2. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava,
Está dizendo, Deus não me guardou. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e na rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, até os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calavam e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Agora vê comigo o versículo de número 18. E eu dizia, no meu ninho vou morrer, vou multiplicar os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Ele fala no passado. Tudo aquilo que Deus... Você já parou para pensar que existem coisas na sua vida que são tidas como bem ruins e que você sabe que foi a vontade de Deus? Quantas coisas já aconteceram com alguns de nós, que foram bem ruins, e você tem certeza que foi a vontade de Deus? Certeza, sem dúvida alguma. Qual é a sua reação? Somos filhos de Deus apenas para receber boas coisas? Somos filhos de Deus apenas para receber as nossas bênçãos? Ou somos filhos de Deus para o não? Porque se o sim é de Deus, o não também. A grande pergunta desta manhã é: que tipo de filho você é? Você já foi provado com o não? Não. E era aquilo que era imprescindível à sua vida, era aquilo que era uma questão de vida, de esperança e de sonhos. Deus já disse não para você. E era tudo que você mais queria e você mais precisava naquele momento. Deus já disse não para você. E aí, como é que você reagiu? Como é que você agiu diante do não de Deus? Você se levantou, você questionou, você se tornou arrogante e você cobrou Deus, ou você abaixou a sua cabeça e a sua amargura azedava dentro do seu peito? E aquilo borbulhava dentro do seu coração, e você passou um dia e 2 dias, e aquela amargura e aquele ressentimento estava contaminando você, até que como um odre você explode diante de Deus, colocando diante do Senhor toda a sua angústia, toda a sua tristeza, mas você não aceitou a rebelião, você não aceitou a arrogância, você não aceitou o motim. Isso é ser filho de Deus. É quando você entende que Deus faz tudo o que Ele quer e da maneira que Ele quer. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina de uma maneira adequada: seja feita a tua vontade, como na terra e como no céu. A grande questão é que Jó entende que Deus faz tudo o que quer. Os propósitos de Deus não são impedidos. Eu viverei, você viverá aquilo que Deus tem para você. Diga amém. Ele diz ainda no versículo, ele diz tudo podes, no capítulo 30, versículo de número 9. Agora, porém, sou a canção, lhe sirvo de provérbios. Versículo 11, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Ele diz, Deus quis. Deus quis. Tudo que eu tinha se perdeu. Tudo que eu tinha se perdeu. Você já perdeu alguma coisa? O que você já perdeu na sua vida? Se você nunca perdeu nada importante, você não sabe o que é ser provado na perda. Ainda não. Se você nunca perdeu nada, não diga, isso é fácil, eu tiro de letra. Não faça isso. Se você recebeu um não de Deus, quando tudo o que você precisava era o sim, você foi provado. Ali Deus provou.
toda a fidelidade que você cantava, toda a fidelidade que você dizia nas suas orações. Nós somos filhos de Deus. Não quando nos alegramos com o sim, mas quando choramos com o não. Aí você confirma a sua filiação. Amém? Quero que você volte no capítulo 42. A quarta confissão de Jó, versículo 3. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. O que Jó reconhece? O que você acabou de cantar no último cântico. O que Paulo escreve. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Irmãos, por mais que você seja inteligente, por mais que você seja sábio, por mais que você esteja na igreja, há quantos anos você diz que for, você nunca vai saber o que Deus está pensando. Nunca. Nunca. Você só sabe o que Deus está pensando quando Ele relata para você. A grande questão que você precisa entender é que o que Deus faz é inescrutável. E aí que você prova um filho. De que maneira você prova um filho? Assim como Deus provou a José. José não sabia o que ia ser dele. Ele sabia o que Deus tinha para ele por meio dos sonhos. E conforme ele passava pelas provações, ele conseguia entender o quê? Nada. Ou você acha que José pensava o seguinte, olha, eu estou aqui na casa de... a mulher dele está me tentando, porque... Não, ele não entendia nada. Mas a grande questão de José era o coração. O coração dele aceitava as coisas que Deus tinha para ele. O caminho que Deus tinha para ele. Quantos de nós estamos perdidos no sentido da nossa vida? Quantos de nós não sabemos para onde vamos? Por quê? Porque não entendemos que o caminho de Deus é perfeito e as ações dele são inescrutáveis. Eu não entendo, você não entende, ninguém entende, nós aceitamos. E ele diz assim, eu falei do que eu não sabia. Quantas coisas você vai descobrir na eternidade? Quantas coisas? Inúmeras. Mas então agora, enquanto você não sabe, cala-te. Não sei. Custa você dizer, eu não sei o que Deus está fazendo. Eu sei que Deus está trabalhando e fazendo alguma coisa, mas eu não sei. Você vai falar daquilo que Deus está fazendo, você vai falar da obra do Senhor. Deus está trabalhando em seu favor, e o seu favor não é o seu conforto, o seu favor é a sua construção, é fazer você ser semelhante a Jesus Cristo. Esse é o seu favor. E você não entende como Deus trabalha. E eu não entendo como Deus trabalha. E a grande questão é nós confiarmos nele. Interessante que quando você vai fazer uma cirurgia, você confia no médico e ele te dá anestesia, e ele te abre, e você confia que ele sabe o que está fazendo. E quando estamos na mão de Deus, ficamos questionando, indagando, e querendo saber, e querendo saber, e querendo saber. E esse querendo saber é nervosismo, é arrogância, e é descontrole. Eu vou ler de novo o texto. Ele diz assim, sem conhecimento encobre o conselho, por isso relatei o que eu não entendia. Coisas para mim que eram inescrutáveis, eu falei besteira. Quero que você vá comigo no capítulo 12 de Jó. Eu falei besteira, eu falei do que eu não sabia. Uma coisa interessante que nós temos um hábito muito ruim de fazer, é nós falarmos daquilo que não sabemos e não entendemos. Deixa eu perguntar, de 0 a 10, qual a sua necessidade que você tem de dar conclusão às coisas? De julgar as coisas. Isso é isso, isso é isso, isso é isso. Você tem que gerar conclusão interna. Eu sou assim, preciso mudar. Agora, o lado de fora tem dono. Qual a necessidade que você tem de dar sua opinião? A sua opinião muda alguma coisa? Hã? Ah, pastora, mas eu quero ser uma pessoa revolucionária, eu quero ser uma pessoa participante, eu quero ser uma pessoa ativa. Então, seja participante, revolucionário, ativo dentro de você, onde é que o Espírito Santo está trabalhando para consertar, para transformar. Agora a vida dos outros, deixa os outros cuidar. Cada um cuida da sua. Cada um cuida. Você faz o que você bem entende. Eu não é. Você não faz o que dá na sua cabeça, agora o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Nada.
nada a ver com isso. E eu não vou sofrer por isso. E eu não vou ficar entediada por isso. E não vou dirigir a minha vida por isso. A minha vida e a sua vida tem um guia que se chama Jesus Cristo. E ele diz, não olhe para a direita nem para a esquerda. A hora que você parar, você fala assim, a minha vida não progride, eu não vou para frente. Para de olhar para a vida dos outros, você vai ver o progresso que você vai alcançar. Ele diz, eu falei do que eu não entendi, eu falei do que eu não sabia. Jó capítulo 12, versículo de número 6. As tendas dos assoladores têm descanso. Ele estava falando, o ímpio descansa e eu estou perturbado. E os que provam a Deus estão seguros, nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Você já viu o crente falar isso? Eu sirvo a Deus, mas olha aquele ímpio lá, ó. Ele adultera. Quem é que já viu um crente falar isso? E eu acredito que até alguns de vocês já fizeram isso. Ah lá, fulano adultera, cobiça, prostitui, e Deus prospera ele, Deus abençoa ele. Jó caiu na mesma. Sabe o que Salomão escreve? O juízo não é breve a algumas pessoas, para que elas possam encher a taça. Agora, o que eu tenho a ver com isso? O crente que fala assim, ó, fulano adultera e é abençoado, o que ele está falando? Eu quero adulterar também. Por quê? Porque você não tem nada a ver com isso. Ele diz ainda assim, versículo 16. Com ele está a força, a sabedoria, seu é o que erra, o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta a autoridade dos reis, ele não entendia isso. E ata o cinto dos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados e aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala e tira o entendimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Você entende isso? Por que Deus faz isso? Por que Deus desonra o príncipe, empobrece? Por que Deus faz o que Ele faz aos sacerdotes, aos juízes? Por que Deus permite que juízes erram no juízo? Diz para mim. Por quê? Por que... Você leu isso aí? Você viu o que ele diz? Ele diz das coisas que estão erradas no mundo. Erradas? Por que erradas? Eu só não entendo, mas não é que estão erradas. Não é que estão erradas. Mas o porquê que Deus tirou essa pessoa? O porquê que Deus levou ela e não levou essa? O que você tem a ver com os dias de uma pessoa? Vamos lá, ó. Os juízes faz desvairar, versículo de número 17. Por que Deus permite injustiça na terra? Por quê? Você acha que tudo que acontece na terra é corretíssimo e é certíssimo? Não. Por que Deus permite que o juiz erra? Por quê? Porque Ele é Deus, Ele manda, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Acabou. Não tem porquê. Não tem porquê. Essa é a grande questão da submissão e da filiação. Você falar coisas que não são da sua alçada. Você intrometer em coisas que não são da sua alçada. O porquê que Deus ainda não mudou aquela pessoa? Porque Deus não quis, é assunto dele. Deus vai mudar, não sei. Não sei. E você também não sabe. E eu não tenho que saber tudo, e você não tem que saber tudo. Isso prejudica você. Quando você fica interessado nas coisas que Deus está fazendo de uma forma negativa, isso leva você para trás. Por quê? Porque você deixa o seu assunto, você deixa de crescer e fica intrometendo. Quando é que Deus vai converter essa pessoa que você está orando por ela? Não sei, nem você sabe. Agora, a grande questão, Deus vai converter essa pessoa? Não sei e nem é garantido, você também não sabe. Só que o teu papel o que é? É orar, pronto. E aí? Deus vai converter porque você está orando? Eu não sei, você não sabe.
O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ó, mulher, tu sabe se o seu marido vai se converter? Agora, vive de uma forma com que estivesse no conselho de Deus, se estivesse nos assuntos de Deus. Você não sabe, deixa Deus trabalhar, isso é um assunto dele. Não é meu, não é seu. Jó disse assim, eu me intrometi em assuntos que eu não deveria. Eu entrei, eu falei coisas que são, para Deus, são inescrutáveis. Eu não consigo entender o que é ser inescrutável. Eu não consigo fazer parte disso. Está longe, está ao alcance, não está no meu alcance. Diga para o seu irmão, fica no teu quadrado. Fica no teu canto. Meu canto é uma bênção. Meu quadrado é uma bênção. Seu quadrado é uma bênção. Deus está ali, o Espírito Santo está ali. Deixa Deus fazer o resto. Pare de se importar com coisas que são muito elevadas. Aprende como Davi. Davi disse uma certa feita, Senhor, eu não me envolvo em grandes assuntos, nem em coisas que são elevadas para mim. Eu faço calar a minha alma como uma criança amamentada, bem acolhida no peito da mãe. Agora, não se envolva em coisas que não te pertencem. Para de ser curioso, abelhudo. Espiritualmente falando, deixa Deus cuidar da sua vida e das suas coisas. Quando vai acontecer? Não sei. Mas vai acontecer enquanto eu estiver vivo? Não, disse Abraão. A promessa a Abraão não aconteceu quando ele estava vivo, mas ele creu. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. E se for de Deus, vai acontecer, ponto. Diga amém. Quero que você volte comigo em Jó. Quinta confissão de Jó. Escuta-me, pois, versículo 4, capítulo 42, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me... então mudou de figura. E tu me... Diga ao seu irmão, um coração ensinável. Um coração ensinável. Agora é diferente. Senhor, me escuta. Eu vou te perguntar, o senhor vai me ensinar, o senhor vai me responder. Senhor, então começa a me ensinar agora. A confissão dele se baseia no quê? Eu sou desprezível, eu vou parar de falar. Eu reconheço que errei, falei demais. Terceira, Deus pode tudo. Eu estava seguro e Ele pôde me desmantelar. Quarta confissão, eu falei de coisas que eu não entendia. 15, eu preciso entender que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Você já viu o crente que acha que ele tem 40 anos de crente e ele sabe tudo? Quando você pensa que sabe alguma coisa, é a prova que você não sabe nada. Quando você acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Por quê? Porque todos os dias nós temos que aprender. Jó olha para Deus e diz, Senhor, eu vou te perguntar, o Senhor vai me responder, mas a partir de agora eu quero aprender. Vá comigo em Jó, capítulo 19, versículo de número 7. Olha a diferença, nós estamos mostrando dois paralelos, estamos mostrando a confissão de Jó, estamos mostrando a atitude dele antes. Capítulo 19, versículo 7, eis que clamo violência, porém não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Ele está falando, eu estou pedindo ajuda para Deus, Deus não me ajuda. Eu estou pedindo para Ele fazer justiça, Ele não faz justiça. Ele ensurdeceu para comigo. E ele diz, o meu caminho ele entrincheirou, já não posso passar nas minhas veredas postrevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou a minha esperança como uma árvore. Capítulo 23. Versículo de número 1. Olha antes. Você vê um Jó com a mente mudada, coração mudado, dizendo, Deus, o Senhor me ensina então? Eu quero aprender. Olha 23. Respondeu, porém, Jó, dizendo, ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que ele me dissesse. Se ele me deixasse falar com ele, eu encheria a minha boca de argumentos. Olha que diferença. E eu iria falar com conhecimento de causa.
Você percebe a diferença? Então vamos lá, nós somos crentes antes da confissão ou depois da confissão? A confissão dele, a quinta, qual que ele diz? Senhor, eu vou pedir ao Senhor, o Senhor vai me ouvir, então o Senhor me ensina? Olha, antes, eu queria estar diante do teu tribunal. Eu queria me defender, eu queria expor a minha causa, eu queria falar daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo, da maneira que eu vejo as coisas. Será que nós somos crentes assim? Vivemos do nosso jeito e da nossa maneira, e achamos que o nosso jeito é melhor, e achamos que a nossa maneira é melhor. Será que temos tido um coração ensinável, dizendo, Senhor, me ensina a viver? Eu não estou conduzindo a minha vida de acordo. Eu tenho feito de ídolos o meu trabalho, eu tenho feito de ídolos os meus filhos, eu tenho feito de ídolos o meu casamento, eu tenho feito de ídolos a mim mesmo. Senhor, me ensine. Eu não quero me defender diante do Senhor. Você sabia que tem pessoas que conforme ele vai ouvindo a ministração da palavra, ele vai se defendendo? Ah, mas não é bem assim. Ah, mas não é bem assim. Mas eu não faço isso. Mas eu não concordo com isso. Na própria pregação, pasmem vocês. Conforme a escritura vai sendo lida e explanada, ele vai se defendendo, ele vai se escondendo. Mas peraí, defendendo de quem? Se ele não está te acusando, se ele não está te condenando, ele só está te dando um espelho para você enxergar e dizer, amém, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero mudar. Não precisa se defender. Ele não está te acusando, ele ainda é advogado seu. Ele ainda está falando com o Pai ao seu respeito. Quero que você vá comigo em Jó capítulo 42, versículo de número 5, sexta e penúltima confissão. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora ativei os meus olhos. Ele percebe que existe um crescimento e um amadurecimento na sua comunhão com Deus. Ele percebe que tudo aquilo que ele tinha de Deus era apenas os ouvidos, que ele não conseguia enxergar Deus. Ele não conseguia ver Deus. Você tem notado um crescimento na sua intimidade com Deus? Algumas das igrejas de Apocalipse, Jesus relata um retrocesso. E Jesus fala sobre esse retrocesso em Mateus, dizendo que o amor de muitos se esfriaria. O retrocesso é iminente e ativo no meio dos crentes. A maioria dos crentes não tem progredido espiritualmente, ao contrário, eles têm regredido. Você não pode olhar para você e perceber que o ápice da sua vida espiritual foi. Se você disser que o ápice espiritual foi, você regrediu. O ápice espiritual seu tem que ser agora, tem que ser Você tem que estar vivendo um momento de maior quebrantamento, de maior contrição, de maior dependência, de maior aprendizado, de maior mudança. Isso significa que o Espírito Santo está trabalhando. Se você olhar para você e você dizer, a minha vida espiritual já foi melhor do que agora, você está dizendo que o Espírito Santo foi resistido por você. Você resistiu ao Espírito Santo, porque o propósito do Espírito Santo é o seu progresso espiritual, é te aproximar de Deus, é te levar à eternidade. Então, se a sua vida espiritual ela está menor do que antes, você resistiu ao Espírito Santo. E não condicione vida espiritual com postura, com cargo, com posicionamento. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entende? Nada a ver. Sua vida espiritual é medida pelo quê? Pela sua sujeição a Deus. É medida pela sua comunhão ao Espírito Santo. Por saber quem é Deus na sua vida. É assim que a sua vida espiritual é medida. Então Jó relata no seu retorno, eu te ouvia, mas agora eu te vejo. Eu quero que você vá comigo em Jó, capítulo 23. Olha que coisa interessante. Versículo de número 8. Deixa eu perguntar uma coisa para você. De 0 a 10, qual é, como que eu poderia explicar para você? De 0 a 10, qual é a sua
proximidade e a sua interação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Interação, comunhão. Ele tem que falar 1, 2, 10 e 15 para você ouvir. Ele faz, move, você passa de largo, não percebe. Ele derruba um outdoor sobre a sua cabeça, e mesmo assim você não percebe. A grande questão é a sua sensibilidade para interpretar. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você é inteligente no seu trabalho e você faz coisas. Agora eu vou te dizer uma coisa. O que adianta você ser tão expert em algumas coisas e não ser inteligente para ouvir Deus e nem para identificar o que Ele está falando com você? Será que é necessário as mulas falarem? As jumentas falarem? As baleias e os peixes engolirem? Não! Sensibilidade para entender o que é que Deus está falando. Deus me deu aqui uma... Fiquei ofendido? Não fiquei ofendido não, é para o meu bem. Não fiquei ofendido. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Ele me ama. E Ele repreende e exorta quem Ele ama. O que Ele disse? Antes eu te ouvia, agora eu te vejo. Ou seja, um crescimento espiritual. Porque o que Ele relata no capítulo 23, versículo de número 8. Ele diz assim, se eu me adianto, Ele não está. Tem gente que está procurando Deus, não encontra. Ele está procurando Deus, não encontra. Se torno para trás, não percebo. Se eu retrocedo, eu não percebo. Você viu a situação dele? Se eu me adianto, Deus não está. Se eu volto para trás, então onde é que Deus está? Eu quero perguntar para você, onde é que Deus está? Qual a sua distância de Deus? Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão, não ouvirão os estranhos. Onde é que Deus está? O que Ele está falando com você agora? Qual o seu distanciamento dele? E ele diz assim, se opera à esquerda, não vejo. Se encobre à direita, não diviso. Será que nós temos visto o trabalhar de Deus e a obra de Deus? Será que os nossos olhos têm reconhecido e contemplado? Ou será que todas as coisas que temos recebido têm sido tidas como comum? A água que você bebe, o banho que você toma, a casa que você tem, o trabalho que você tem, é tudo comum, não custa nada para o céu. Você sabe quantas miríades de anjos são enviadas todos os dias e alimentadas para que você tenha o conforto que você tem e a vida que você tem? Não custa para você, mas para o céu tem custado muito. Essa é a grande questão. Será que nós não temos visto as obras de Deus? Não temos enxergado o que Ele tem feito? Você sabe o porquê? Nenhum de nós fomos destruídos ainda. Não é porque não temos pecado, não. É porque Jesus tem intercedido por nós. Por isso, só por isso. Aqui não tem nenhum santarrão, aqui não tem nenhum perfeito, começando de mim não tem ninguém. Aqui todos nós somos abrigados e guardados pelo sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Nós temos que enxergar isto. E quando enxergamos isso, os nossos joelhos se prostram, rendidos àquele que é o nosso protetor absoluto das nossas vidas. Ele diz, se eu me adianto, Ele não está. Se eu me vou para trás, Ele não está. Eu estou procurando Deus. E Ele diz, se Ele opera à esquerda ou à direita, eu não vejo, não sinto Deus. Cadê Deus, meu irmão, na sua vida? Cadê Deus? Você tem sentido Ele? A presença dEle, a voz dEle, o cheiro dEle. Jesus tem cheiro. Jesus fala. O governo de Jesus Cristo é imensurável, é imbatível. Quando o governo de Jesus é estabelecido na sua vida, não tem idolatria que fique de pé, não tem soberba que fique de pé, não tem coração endurecido que fique de pé. Você sabe que é Jesus quem manda e é Ele quem governa. Jó disse, perdi Deus, não consigo ter comunhão com Ele, não consigo senti-lo. Quantos crentes estão assim? Quantos crentes estão assim? Quantos crentes? Quero terminar em Jó, capítulo 42, versículo de número 6. Não, Jó 42, 6, a última confissão.
Ele só podia ter terminado assim, não é mesmo? Ele começa, sou desprezível, e termina, por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Sabe o que é se abominar? O que é ser abominável? É ser repelente e condenável. Sabe o que é arrepender-se no pó e na cinza? É a última instância de arrependimento para um judeu. O pó e cinza é a última. Não tem mais o que eles podiam fazer para relatar o seu arrependimento. Você é uma pessoa arrependida? Não, pastor, arrependimento eu tenho só quando eu cometo pecado. Por isso que você continua nesses pecados aí. O arrependimento não é um fator isolado quando você comete pecado. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo em você, fazendo você enxergar a sua humanidade e o quanto você precisa de Deus, diminuindo a sua alma, constrangendo a sua alma. O arrependimento é uma ação operante do Espírito Santo, não é uma ação isolada. Quem disse isso para você? Quem disse que você se arrepende só na ceia ou quando comete pecado? Nós somos arrependidos. Isso faz parte da nossa essência. Ele diz, por isso me arrependo no pó e na cinza, me abomino. Agora vamos ver a contradição. Vá comigo no capítulo 13. Olha a contradição. Você tem que olhar hoje se você está em Jó 40 e 42, ou se você está nos outros capítulos. Jó capítulo 13, versículo de número 13. Ele diz assim, calai-vos perante mim. Você achou? E eu falarei, e venha sobre mim o que vier. O que acontecer comigo pode acontecer. Estou nem aí. É o mesmo Jó? Hã? É o mesmo Jó? Não, eu vou falar, não estou nem aí. Não quero nem saber. O que vier sobre mim veio, o que acontecer veio. Hã? Realmente é o seu posicionamento com a sua vida? Quantos de nós temos agido assim? Orar? Não vou orar não. Aconteça o que acontecer. Pastora, mas eu não falo assim. Eu só falo essa parte. Eu não vou orar, mas aí eu emendo assim. É porque não deu tempo. Eu não orei porque não deu tempo. Então, é o que você diz, mas Deus interpreta o seguinte. Eu não vou orar, aconteça o que acontecer. Vem o que vier, eu dou conta. Estou nem aí. Estou nem aí. Não quero nem saber. Versículo de número 14. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão, ainda que ele me mate? Nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. É o mesmo Jó, dizendo eu vou defender diante do Senhor? Porém o hipócrita não virá perante ele. Versículo de número 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Diz para mim, no que eu pequei? É o mesmo Jó? Vê lá no capítulo 42, versículo de número 6. Me arrependo, me abomino. Eu pequei? Então fala para mim no que eu pequei. Vamos lá, fala para mim. Qual a razão disso tudo? O que você vê nessa mensagem, nessa explicação? Você vê um ser humano que cresce, amadurece por meio do sofrimento. E ele consegue entender que o seu posicionamento elevado, humano, era pecado, era prejudicial, não deveria ter existido. O seu posicionamento pessoal e emocional com respeito à vida tem sido uma agressão aos olhos de Deus. A maneira com que você se porta, falando, expondo, a maneira de achar que Deus não pode mexer aqui, que Deus não pode mexer ali, que Deus não pode fazer e não gostando das obras de Deus, a maneira de ficar querendo intrometer nos planos de Deus, a maneira de querer saber tudo e conhecer tudo e ser o Senhor da verdade, a maneira que muitos de nós temos que
já perdemos a visão de Deus e não damos conta disso. E por último, que nós falamos de acharmos que podemos nos defender e que somos os tais. De 0 a 10, o quanto você se acha? Nós usamos umas expressões brasileiras no português que são bem interessantes, que são bem conclusivas. De 0 a 10, o quanto você se acha? Hã? O quanto você se acha inteligente, o quanto você se acha o crentão, o quanto você se acha formidável, o quanto você se acha sabe tudo. Então, isso aos olhos de Deus é uma ofensa. Porque não é isso que o Espírito Santo tem te ensinado. A grande questão, irmãos, que nós temos que entender é que pecado não é só adulterar, roubar, prostituir. Pecado é quando você não está junto com Deus na grande obra chamada imagem e semelhança de Jesus Cristo dentro de você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que nessa manhã você ponderasse sobre o que Deus falou contigo. Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Nós precisamos aprender a viver com Deus. Nós não podemos mais recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Nós não podemos mais resistir à obra do Espírito Santo. E quando você permite todas essas considerações, todas essas situações na sua vida, aí você diz assim, mas Deus me ama como eu sou. É claro que Ele te ama como você é. Mas o objetivo deste amor não é deixar você como você é. O objetivo deste amor é mudar você e fazer você chegar à semelhança de Jesus Cristo. O amor de Deus dentro de você é construtor. Fale com o Senhor agora. Fale, Senhor, eu olhei para Jó hoje e eu vi as confissões do retorno dele, da intimidade dele contigo. Quando ele foi replicado pelo Senhor e questionado pelo Senhor, por todas as obras que o Senhor faz, ele se arrepende, ele faz 7 confissões que eu quero ter na minha vida. Eu quero cuidar melhor da minha fala. Eu não quero ficar falando pelos 4 cantos. Eu não quero cuidar do meu complexo de inferioridade, achando que eu tenho todas as informações. Eu não quero insistir nos meus erros, nem prosseguir, que é a 2ª confissão dele. Eu não quero achar que o Senhor não pode fazer o que tem que fazer na minha vida, porque o Senhor faz aquilo que quer. A vontade do Senhor é absoluta na minha vida. E eu queria dizer que eu não vou mais. Eu não vou mais me intrometer nos assuntos que são do Senhor. Nem ficar desanimado quando piorar e nem eufórico quando melhorar. Eu só vou esperar a sua obra, confiar em Ti, blindar meu coração e não permitir de forma alguma que eu saia do meu limite. O Senhor é Deus. Eu preciso saber onde o Senhor está. E o que o Senhor está fazendo na minha vida. Jó disse, se eu ando para frente, eu vou para trás, ou à direita ou à esquerda, eu não te encontro. Se você perdeu Deus, eu queria que nesta manhã você dissesse para Ele, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero te ver na minha vida. Eu quero te reconhecer nos meus dias. Eu quero conversar contigo, eu quero ouvir a tua voz. Nós estamos vivendo dias muito próximos do arrebatamento. E não é tempo de dúvidas, não é tempo de questionamento, não é tempo de fazer de conta. Quem sabe você vem à igreja e o que é mais importante para você são seus amigos. Quem sabe você vem à igreja, o que é mais importante para você é o seu cargo. Eu quero dizer para você, você está totalmente errado. Você desviou-se.
Você está desviado. Porque o que te faz vir à igreja é adorar e buscar a face dele. É daqui ser levado para o céu. Este é o objetivo. É normal você ter amigos e normal você trabalhar para o Senhor, mas isso não deve ser a máquina que te movimenta. Você precisa vir aos cultos para cultuar ao Senhor. Para Deus falar contigo e você praticar. Existem muitos desvios de Satanás dentro da própria igreja. Abra o teu coração agora e diga: Deus, me ensina. Eu preciso aprender, Deus. Eu preciso aprender. Eu quero me arrepender nessa manhã. Eu quero me arrepender. Eu quero ter um arrependimento que seja aprazível aos seus olhos. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Fale com Deus. Ó Espírito Santo, precisamos do teu mover sobre nós. Precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias e todos os dias. Precisamos volver as nossas vidas a Ti. Confessarmos os nossos pecados, o nosso distanciamento de Ti. Confessarmos o orgulho, a soberba e a arrogância, todos os desvios que temos feito. Chegou um tempo, Deus, que nós, os crentes, precisamos nos converter. Chegou um tempo que nós, os crentes, precisamos nos prostrar diante de Ti e arrependermos dos nossos pecados. Perdoa-nos, Deus. Que nós tenhamos as confissões de Jó. Não vamos falar aquilo que... Não vamos replicar. O Senhor pode todas as coisas. Não vamos entrar naquilo que não é nosso. Vamos aprender de Ti. Ó Senhor. Vamos buscar a Tua face, vamos nos aproximar de Ti. E vamos nos arrepender no pó e na cinza. Que essas confissões sejam professadas por cada um de nós. Eu gostaria que você se levantasse. Nós vamos cantar uma canção. Não. Você não terá filhos fiéis. Não. Você não terá a prosperidade que alguns têm. Não. Eu gostaria que você olhasse para a sua alma. Se ela consegue se submeter a isso. Olhe para a sua alma. E agora eu gostaria que você fosse mais longe. Eu gostaria que você identificasse 3 coisas importantes na sua vida. 3 coisas que são imprescindíveis para você. Eu gostaria que você imaginasse que Deus tirasse uma delas e dissesse não para você. Qual seria a sua reação? 3 coisas. E se uma delas, Deus dissesse chega, não, você não terá mais. Você tem medo disso? Não tenha medo. Todos os nãos de Deus são propositais e têm objetivo de amadurecimento e crescimento. Então eu quero dizer uma coisa para você. Um dos amigos de Jó disse a ele algumas maneiras que Deus trabalha. Este amigo era um amigo que trouxe a voz do Espírito Santo. E ele disse que quando Deus quer uma pessoa para ele, este amigo era Eliú, ele disse assim: Deus permite coisas ruins, como perdas, enfermidades,
quando alguém quer aproximar uma pessoa dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo abriu o caminho. Você não precisa sofrer para estar próximo de Deus e nem precisa perder nada. Você pode voltar. Deus te quer de volta. De volta naquelas orações que passavam-se 20, meia hora, 40 minutos e você nem percebia. E hoje você diz que não pode por causa da bênção. Então quer dizer que a bênção tirou você de Deus. Mas a palavra diz que o Espírito Santo tem ciúmes e ele terá ciúmes da tua bênção. Fala para o Senhor: eu vou voltar, Jesus. Eu estou voltando. Eu entendi. Eu entendi o coração de Jó antes e depois. Eu entendi por que ele fez cada uma das confissões dele, retrocedendo em tudo aquilo que ele tinha andado e caminhado. Eu percebi, Deus. E nesta manhã me abomino no pó e na cinza e me arrependo. E nesta manhã não vou me envolver em coisas que não são para mim. E nesta manhã vou me aproximar de Ti, porque eu quero saber onde o Senhor está e o que está fazendo. Oh, Senhor Jesus. Estamos voltando para Ti. Para o lugar nunca deveríamos ter saído do Teu altar e abaixo de Ti. Aceita o nosso retorno e a nossa confissão como a mais sincera e genuína dentro de nós. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita para o alto. Que o Espírito Santo que falou com você fique dentro do seu coração e promova dentro de você uma transformação onde o céu fará festa, porque filhos e filhas estão voltando à comunhão com o Pai. Que dentro do seu coração exista avidez e uma busca profunda por mais de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz.